Oi gente, eu sou a Paty e hoje vou mostrar para vocês as minhas leituras do mês de outubro. O primeiro livro que eu li foi Morte na Mesopotâmia, da Agatha Christie. Eu li esse livro ainda durante a maratona da Tibiara em Cacos. A história desse livro se passa no meio de uma expedição arqueológica no Iraque. Temos uma enfermeira que foi contratada para cuidar, ou melhor, vigiar a esposa do chefe dessa expedição. E a enfermeira descobre que essa senhora pensa que tem alguém perseguindo ela por causa de umas cartas que ela recebe com ameaças de morte e assinadas pelo ex-marido que está morto. Uma semana depois, a senhora Leidner é encontrada morta. E como o detetive Hercule Poirot estava ali numa cidade perto, ele foi chamado para desvendar esse mistério. Esse livro é narrado em primeira pessoa pela enfermeira, o que eu já achei diferente dos outros livros que eu li da Agatha Christie, onde normalmente o livro é feito pelo ponto de vista do detetive. Outra coisa interessante é que em alguns livros da Agatha Christie o assassinato acontece bem no começo do livro, mas outros livros o assassinato acontece na metade do livro, que foi o que aconteceu nesse daqui. Então eu acho que a metade do livro serviu para nós conhecermos melhor a vítima, quem ela é, o que tem acontecido com ela, algumas coisas do passado também. E eu acho que isso nos ajuda a entender melhor o assassinato para depois a gente focar nos suspeitos do crime. Eu gostei desse livro, achei muito legal que teve muitas coisas que ajudou a despistar a nossa atenção do assassino. E eu achei muito inteligente a forma como foi descoberta essas pistas falsas. Foi um livro que me prendeu na história e a cada livro da Agatha Christie minha admiração por essa autora só aumenta. Ano que vem eu quero ler muitos livros dela, então se preparem porque vocês vão ver muito da Agatha Christie aqui no canal. Eu também li Quase uma Rockstar, do Matthew Quick. Nesse livro temos uma garota de 17 anos que mora com sua mãe e seu cachorro num ônibus escolar após serem expulsas da casa do ex-namorado da mãe dela. A Amber é uma pessoa muito otimista, sempre disposta a ajudar os outros, a levar esperança para as outras pessoas. O fato dela ser bem religiosa colabora para isso, ela encontra em Deus uma esperança para tudo. Então, apesar dela e a mãe serem praticamente moradoras de rua, a personagem está sempre de alto astral e com uma animação contagiante. No começo, eu me sentia muito animada e feliz lendo o livro, então eu acho que o autor queria passar essa animação da personagem para o leitor também. Mas daí o livro vem e te dá um tapa na cara, mostrando que nem sempre a vida é tão feliz assim e que coisas podem acontecer a qualquer momento para nos abalar, para nos tirar as esperanças, nos fazer desacreditar naquilo que acreditávamos. E isso é algo que acontece muito frequentemente na vida de todo mundo. Então eu gostei muito dessa ideia que o livro traz, pouca gente conhece esse livro e eu acho que ele merece mais reconhecimento. Esse é o quarto livro que eu leio do autor e eu adoro que ele sempre nos traz protagonistas com psicológicos ou personalidades incomuns. Eu adorei a leitura e ele ficou entre meus livros favoritos do Matthew Quick. Outro livro que eu li foi O Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Eu li esse livro emprestado, então a foto dele tá aqui do lado porque eu já devolvi. O protagonista desse livro sofre de insônia, então ele começa a frequentar grupos de apoio a pessoas com doenças crônicas e ele percebe que quando ele frequenta esses grupos ele consegue dormir bem. Até que um dia aparece uma mulher em todos esses grupos que ele frequenta, então ele percebe que ela não tem nenhuma doença, ela é uma farsante como ele. E isso de certa forma acaba deixando ele desconfortável, estragando o que estava dando certo para ele. Ao mesmo tempo ele conhece o Tyler, que é o fundador do Clube da Luta. Esse seria um clube secreto que acontece nos porões de bares, onde basicamente as pessoas fogem de sua rotina, de sua frustrada vida para lutarem e socarem uns aos outros. E gente, eu não gostei desse livro, eu achei que a escrita do autor é muito diferente do que eu sou acostumada a ler e eu não consegui me identificar com esse livro, eu não consegui me importar com o personagem, eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui me conectar com a história.
A narrativa é bem confusa às vezes, mas depois você entende por que tudo é meio estranho. Mas eu já sabia o final desse livro, que seria o grande plot twist da história. Eu já tinha visto o filme e gostei dele, nesse caso eu digo que prefiro o filme do que o livro. Então eu acho que isso foi essencial para eu não ter aproveitado bem a história. Eu acho que se eu não soubesse o final, eu teria tido uma experiência diferente ao ler o livro. Então eu aconselho vocês a lerem o livro antes de ver o filme para não acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu também li O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Esse livro começa com o protagonista num funeral e para fugir desse clima ele resolve andar de carro e acaba parando na rua onde ele morava quando era criança. Então ele resolve ir até o final da rua numa fazenda onde a amiga dele de infância morava. Chegando lá ele encontra a mãe da amiga que convida ele para entrar, mas ele diz que gostaria de visitar o lago que fica atrás da casa que a amiga dele apresentou a ele como o oceano. Então nesse lugar ele acaba relembrando as coisas que aconteceram com ele e a amiga quando ele tinha 7 anos de idade. Então a narrativa volta para o passado, contando a história de quando o inquilino da casa dele roubou o carro do pai dele e cometeu suicídio dentro do carro. E após isso, muitas coisas estranhas começam a acontecer na vida dele, coisas que não são desse mundo. Esse livro é muito estranho, mas é um estranho muito legal. Você tem que estar ciente que é um realismo fantástico, ou seja, não tem explicação para as coisas que acontecem no livro. Esse é um livro onde você deve deixar a imaginação prevalecer e, assim como o protagonista, a história leva adultos a voltarem para quando tinham 7 anos de idade. É um livro que nos lembra e nos ambienta na época da nossa infância, pelo menos foi isso que aconteceu comigo quando eu estava lendo o livro. Uma coisa muito interessante é que as mulheres que vivem nessa fazenda, que seria a filha, a mãe e a avó, são muito parecidas e se completam ao mesmo tempo. Eu dei uma pesquisada e descobri que elas são comparadas com aquele mito grego das 3 irmãs que determinavam o destino de deuses e de seres humanos, e realmente é muito parecido, o que traz um toque mítico aqui para a história, o que é muito legal. A aventura do livro é bem divertida e também um pouco assustadora. Eu imergi nesse livro de uma forma que eu não esperava, então eu adorei ele. E eu fiquei curiosa para ler outros livros do autor. Eu já li Coraline e até que tem algumas coisas parecidas, mas eu gostei mais desse livro. Eu também li A Queda dos Anjos, que é o primeiro livro de uma trilogia, que eu não sei se o nome é Fim dos Dias ou o nome do livro é Fim dos Dias e o nome da série é A Queda dos Anjos. Tá meio confuso aqui na capa. No mundo desse livro temos um apocalipse onde anjos vieram para aterrorizar a humanidade. E um dia, a irmã mais nova da Perrin, que é a protagonista desse livro, é sequestrada por um desses anjos. E para salvar a irmã, ela acaba se aliando a um anjo caído que perdeu as suas asas. Ela passa a ajudar ele e, em troca, ele leva ela para onde os anjos podem ter levado a sua irmã. Eu achei o livro bem ok, não teve nada que me surpreendeu. Eu achei a escrita dessa autora muito parecida com a da Cassandra Clare, não sei porquê, mas me lembrou bastante. E o fato de ter anjos e um apocalipse me fez comparar bastante com Feita de Fumaça e Osso. Eu acho que como tem esses mesmos elementos, a gente acaba comparando no automático, mas a história é bem diferente. Eu gostei bastante que o livro não tem insta-love, a personagem é muito focada em ir atrás da irmã dela, então se tiver um romance eu acho que vai ser mais pra frente e eu espero que seja bem trabalhado. Então eu quero muito continuar a ler essa trilogia e eu espero que ela me surpreenda nos próximos livros. Eu li 2 livros da série Desventuras em Série do Lemony Snicket no mês de outubro, que foi o livro 7 e o livro 8, que é Cidade Sinistra dos Corvos e O Hospital Hostil. Cidade Sinistra dos Corvos foi o meu livro favorito da série até agora. Eu acho que é porque ela tem muito daquela coisa de seguir pistas e eu adoro isso. A série tá ficando cada vez mais misteriosa e agora eles não estão só correndo o risco de serem pegos pelo Conde Olaf, mas também eles ficam correndo risco de morte o tempo todo. O Hospital Hostil pra mim foi o livro mais diferente da série até agora. O autor fugiu muito daquela fórmula que ele estava seguindo
para a narrativa dos livros e eu gostei bastante dessas mudanças. Dos últimos livros para cá, a história está seguindo um objetivo, então as crianças estão bem focadas nisso e eu estou muito curiosa em saber como tudo vai acabar. Eu pretendo terminar os livros até o final do ano, porque em janeiro vai sair a série da Netflix, que eu acho que vai ser muito legal. E é claro que no mês de outubro não podia faltar um livro de terror, então eu li O Cemitério, do Stephen King. O projeto All About King, da Maíra, me incentivou muito a ler esse livro e eu finalmente gostei de um livro do Stephen King. Eu me surpreendi com a forma que a narrativa me prendeu durante toda a história, apesar de ter muitas partes enroladas e demoradas. Se você quiser saber mais sobre esse livro, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre ele, vai estar aqui nos cards se você ainda não assistiu. E eu li A Coisa Terrível que Aconteceu com Barnaby Brockett, do John Boyne. Barnaby é um menino de 8 anos que não obedece às leis da gravidade, ele flutua. Os pais dele são as pessoas mais normais do mundo e eles gostam de serem normais. O diferente para eles é algo abominável, então o Barnaby sempre procura não flutuar para agradar os pais e não envergonhar eles. Mas é algo muito difícil para o Barnaby conseguir, a não ser que ele esteja com uma mochila muito pesada, senão ele está sempre flutuando. Até que um dia algo terrível acontece com ele que o leva a viver grandes aventuras e conhecer pessoas que, assim como ele, são diferentes. Esse livro é bem infantil e bem fofinho, a mensagem que ele traz é de você aceitar as suas diferenças. O livro fala o tempo todo sobre preconceito, de você não ser aceito numa sociedade por ser diferente e até de uma forma pesada, porque tanto Barnaby quanto outros personagens que aparecem aqui são rejeitados pela própria família. O que eu achei meio denso para um livro infantil, mas acontece sim em muitas famílias, então não podemos ignorar isso. Mas então o livro trata sobre diferenças e aceitação de uma forma muito especial e com muitas aventuras. Achei muito legal que o Barnaby vai encontrando personagens que acabam contando a sua história de como passaram por isso, o que é muito legal e divertido de ler. Eu adoro esse autor e eu acho que todos os livros dele, sendo infantis ou não, têm crianças, principalmente como protagonistas, o que é muito legal. Eu também li Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. Esse livro é narrado pelo ponto de vista de dois personagens. A Laia é uma escrava e após o seu irmão ser preso, acusado de traição, ela se junta aos rebeldes. E em troca de ajuda para resgatar o irmão, ela se torna uma espiã dos rebeldes dentro da academia militar do Império. Do outro lado temos o Elias, que é um dos melhores soldados do Império, mas secretamente ele quer se livrar dessa tirania que ele sempre foi treinado para fazer. E é claro que o destino desses dois personagens acabam se encontrando e muitas coisas acontecem. Esse livro é uma fantasia, mas ele lembra muito uma distopia também. Eu gostei muito da premissa desse livro, mas ele não superou as expectativas que eu estava colocando na personagem da Laia. Eu esperava muito mais dela, mas eu achei que ela ficou o tempo todo de mãos atadas, sem ter o que fazer e dependendo muito dos outros. Eu espero que para os próximos livros essa personagem fique mais forte, se destaque mais na história, porque eu não vi nada demais nesse primeiro livro. Já em relação ao Elias, foi diferente, eu gostei muito desse personagem, gostei de todas as coisas que aconteceram com ele nesse livro. Toda a política em que ele está envolvido, o destino dele, eu achei tudo muito interessante e muito promissor para a história. O livro é bem legal mesmo, tem alguns elementos de fantasia que eu achei meio leve nesse primeiro livro, eu espero que seja mais aprofundado nos próximos. Mas em relação a essa temática revolucionária e rebelde, o livro conseguiu ambientar bem e eu acho que só tem a melhorar daqui para frente. Eu também li esses dois livrinhos de Harry Potter, que é Os Contos de Beedle Bardo e Animais Fantásticos e Onde Habitam. Esse aqui é um livro de contos infantis do mundo bruxo de Harry Potter. É aquele livro que a Hermione recebe de herança do Dumbledore em As Relíquias da Morte. Inclusive, o último conto é o Conto dos Três Irmãos, que é o da história das Relíquias da Morte. O livro também traz comentários do Dumbledore, meio que para entender a moral da história. Achei o livro bem bacana e indispensável na estante de quem é fã de Harry Potter.
Esse é um livro didático de Hogwarts, onde ele traz uma lista de vários animais catalogados pelo Newt Scamander. Então nós não temos uma história nesse livro, ele só mostra os animais e onde eles habitam ali no mundo bruxo. O livro tem algumas anotações engraçadas do Harry, Rony e Hermione, que é como se eles tivessem usado esse livro. O mais legal é que esse livrinho dá uma boa introdução dos animais que podem aparecer no filme que vai sair agora dia 18 de novembro, que eu tô muito ansiosa para assistir. E por fim eu li Princesa para Sempre, que é o último livro da série Diário da Princesa da Meg Cabot. Eu amei esse final e com certeza é o meu livro favorito da série. A Mia está com 18 anos nesse livro e apesar dela estar mais madura, ela ainda continua com aquelas paranoias que ela sempre tem, que é uma característica da personagem. Sempre tem alguma coisa acontecendo que pode ser bem óbvia e simples de resolver, mas na cabeça da Mia é muito mais complexo. A Mia é uma princesa, então é claro que não poderia faltar um final feliz, que foi muito bonitinho, muito fofinho. Mas como ela dá esses vários rodeios, você acaba se divertindo durante a história até tudo se concretizar. Eu queria ter lido esses livros quando eu era adolescente, tenho certeza que a Patrícia de 14 anos teria ficado louca com esses livros. Mas eu gostei da experiência mesmo assim, e eu acho que o livro que foi lançado esse ano, que passa alguns anos depois desse final, pode ultrapassar esse daqui como favorito, porque a Mia já vai ser adulta, então eu acho que vai ser mais fácil de eu me identificar com a personagem, então eu quero muito ler esse livro também. Então é isso, gente, essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Não se esqueçam de curtir o vídeo e comentem aqui embaixo se você já leu algum desses livros, qual que você se interessou em ler. Se você quiser comprar algum desses livros, aproveite e compre pelos meus links que eu vou deixar na caixa de descrição. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também e até o próximo vídeo. Tchau!